Olá, irmãs e irmãos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal. Eu agradeço imensamente a sua companhia em mais um domingo para nós orarmos juntos, agradecermos a Deus a semana que nós tivemos, entrarmos em conexão com Deus, como a gente sempre pede, para vocês aqui no início. Se desligar um pouquinho dos problemas, das aflições da vida. Nos conectarmos com os bons espíritos, esses mentores e mentoras que nos auxiliam tanto diariamente no nosso viver. Ao Mestre Amigo Jesus que nos conduz, que nos direciona mais uma vez nesta encarnação. Nós somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui no trabalho ativo do bem e também pela encarnação, por esta oportunidade de termos este corpo físico para caminharmos na vida, independente de como nós estamos hoje, de como você chega aqui no Evangelho. Vamos assumir a atitude da gratidão, porque tudo que nos acontece tem uma razão de ser para o nosso crescimento moral, intelectual, espiritual. E nós somos imensamente gratos. Pedir a vocês que ajudem o canal, curta, comenta, deixe um comentário, nem que seja aí um joinha para ajudar o vídeo a atingir mais pessoas, ou escreva a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar, compartilhe em grupos espíritas também. Vamos então pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele por estar aqui conosco mais uma vez, porque Ele mesmo nos ensinou que aonde estivesse, dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele estaria. Então, nosso Mestre Amigo Jesus está aqui conosco neste dia, entrando nas nossas conexões com Deus. Iniciemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, Maria, espiritualidade amiga. Iniciamos aqui este Evangelho pedindo a colaboração da equipe espiritual, que nos ajude nas intuições, no direcionamento deste Evangelho no Lar, que abençoe e ilumine cada irmão que estiver ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho. E pedimos a direção espiritual, desde o início ao fim, guardando-nos e protegendo. Se tiver alguém aqui com alguma necessidade maior, pedimos, Mestre, interceda por esta pessoa, aonde quer que ela esteja. Sendo assim, juntos vamos iniciando este Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Em verdade eu vos digo, que quando fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Jesus, o Cristo de Deus. Passagem de Mateus no capítulo 25, item 40, passagem importante do Cristo que nos ensina a auxiliar, a estender as mãos àqueles pequenos. Quem são os pequenos que Jesus falava? Todos aqueles que necessitam de algum auxílio nosso. No momento que estamos na angústia, necessitamos de alguém que nos auxilie, seja vibracionalmente, seja estendendo as mãos. Os pequeninos que Jesus falava é aqueles que estão com alguma necessidade, material, moral, financeira, enfim, qualquer necessidade. E se nós estamos juntos no pensamento espírita cristão, já temos a oportunidade de ajudar. Muitos podem dizer, mas eu não tenho
o dinheiro para ajudar o próximo, mas você tem outra ferramenta que pode utilizar como auxílio. Qualquer uma delas pode ser. Eu não tenho o dom da palavra, você pode ajudar em outro trabalho. E assim por diante. O pequenino que Jesus dizia, ou os pequeninos, são aqueles que estão em necessidades. São os nossos irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver a parte do homem inteligente na Terra, que a mesma missão que ele tem, terá também um homem que tem grandes riquezas, ou um homem que tem outras grandes possibilidades. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem a inteligência, a capacidade, o acolhimento, as vantagens que a vida te dá para ajudar o próximo. A vida, aqui nós falamos de Deus. As ferramentas que Deus nos entrega nas mãos para ajudarmos o próximo. Todos eles que estão em necessidade. E sabemos que os nossos irmãos menores, os nossos queridos animais, são esses pequeninos também. E é esse o tema do nosso Evangelho de hoje. William, mas falar de animal no Evangelho? Sim, porque Jesus foi um dos grandes defensores da natureza. Foi um grande responsável por levantar essa bandeira de amor a todos que estão vivos aqui no planeta. Todos têm uma função importante. E os nossos animais merecem total amor e respeito de nossa parte, principalmente para nós que já caminhamos nas lides espíritas cristãos, que entendemos que nenhum animalzinho está aqui por acaso, que toda a vida importa. E é por isso que nós vamos falar hoje em defesa da vida animal. Violência não. Nós precisamos defender os animais. Nós sabemos pelo Espiritismo que os nossos irmãos queridos, os animaizinhos aí que nós adotamos, que nós temos em casa, ou que nós observamos pela natureza, passar na rua, vemos na televisão, são espíritos a caminho da evolução. Estão evoluindo e chegarão à escala humanoide, assim como nós, com uma consciência mais amplificada. Não que os nossos animais não sejam inteligentes. Quem tem animais em casa sabe do que eu estou falando. Eles têm uma inteligência, sim, eles têm um raciocínio. E muitos também desenvolvem sentimentos por nós. Quem tem animal sabe o que eu estou dizendo. Além da inteligência, ele já tem o emocional. Mas o psiquismo deles ainda não é completamente desenvolvido. O animal, por mais inteligência que tenha, por mais cognitivo e psiquismo que tenha, ele ainda não consegue ter outras transformações na vida dele. Então, ele necessita ainda do nosso amparo em algum momento, principalmente do ponto quando nós começamos a domesticá-los. Nós ainda precisamos de ter um cuidado com esses irmãozinhos. E mesmo os que estão na natureza, que não depende às vezes da ação do homem, porque Jesus nos ensina também que Deus, nosso Pai, alimenta os animais que estão ali, mas precisamos respeitar o sistema ecológico e levantar esta bandeira também de preservação das nossas matas, dos nossos rios, da fonte de alimentação desses irmãos que dividem o planeta conosco. O planeta não é do ser humano. Este planeta é um empréstimo nosso que Deus nos dá. Terá um tempo de validade mais ou menos prolongado para cada um de nós que aqui estamos. Uns mais, outros menos. E dividimos este planeta com outras espécies de vegetal, de mineral, de animal, enfim. Dividimos, não somos donos de nada. E se nós moramos numa casa, por exemplo, compartilhada com outras pessoas, como é o planeta Terra, imagine hoje se você morasse numa casa
dividindo como se fosse uma república, uma pensão. Você está dividindo ali a casa com outras 10 pessoas. O que tem que ter nessa casa para que haja uma harmonia, respeito a todas as pessoas que estão ali vivendo? Tem que ter disciplina, tem que ter regras, tem que dividir as tarefas, dividir as contas, enfim. Da mesma forma, o planeta que nós moramos, nós dividimos. Às vezes nós acreditamos que somos donos de algo, mas não somos. Estamos aqui temporariamente, é uma passagem rápida. Podemos desfrutar realmente do que Deus nos deu, como a natureza, tomar banhos de rio, cachoeira, mar, observar a natureza, mas sem interferir, sem chocar essa natureza, como nós já estamos fazendo há tanto e tanto tempo. E é por isso que nós estamos batendo tanto nessa tecla. É um tema que às vezes nós pensamos, mas o que nós vamos fazer? Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade individual. Não é só proteger e cuidar dos nossos animais de estimação. É toda uma cadeia ecológica que há no planeta, para que haja harmonia e sintonia. E evangelho é também falarmos do planeta que nós vivemos, porque aqui é a nossa casa, a nossa experiência. E como nós estávamos dizendo, é um momento temporário. Por mais aí que você compre um sítio, que você alugue uma casa, é temporário, é tudo temporário. Vai passar de mão, vai trocar de mãos. E nós precisamos dessa harmonia. Prova disso é que quando acaba uma espécie ou diminui uma espécie, outras aumentam. Tem que ter um equilíbrio para onde nós moramos, aonde nós moramos. E o planeta é a nossa casa na atualidade. E nós precisamos de ter responsabilidade moral, ética e evangélica para com todos que estão vivendo aqui conosco. Sabemos que cada um no seu nível evolutivo, nem todos nós vamos compreender isso da noite para o dia, mas eu tenho certeza que quem já está aqui fazendo o evangelho há um tempo já consegue compreender isso. E nós estamos dizendo aqui o amor, o respeito, o carinho. Eu já havia falado desse folheto da FEB, Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Já deixei o link aqui para baixar, para vocês terem tempo de ler. Não sei se vocês conseguiram baixar, eu vou deixar novamente. E eu quero começar aqui, já falamos aí da parte de Jesus. Vamos começar aqui falando. Em verdade eu vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste, de Mateus. E vamos trazer uma palavra também de Chico, que está aqui nesse livreto. Ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criancinha, ao animal e à erva terra, a qualquer criatura ou a qualquer coisa que ofereças o bem, é a mim mesmo que os fazes. Francisco Xavier, o nosso Chico Xavier, Cartas do Coração pelos Espíritos Diversos, São Paulo, editora ELAC. Jesus nos trouxe essas palavras para nos falar da importância do respeito pela ética ecológica. Nós vamos ver aqui nesses livretos diversos espíritos falando sobre a importância do respeito aos nossos irmãos animais. E nós sabemos que esse tema é um tema que, com toda certeza, cada um de nós está num patamar de compreensão desse tema. Uns já compreendem mais, outros já conseguem mais, outros menos. O que nós vamos fazer aqui neste evangelho, como a gente sempre faz, é trazer reflexão para que vocês possam repensar um pouco sobre a sua conduta individual. Não vamos julgar o outro. Como está a nossa conduta hoje perante aos animais que estão perto de nós e os que estão mais distantes? Jesus foi o sublime ecólogo. Vamos trazendo as passagens aqui que o livreto traz, da Joana de Ângeles. Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas.
Isso que a nossa querida Joana está nos dizendo aqui é bem verdade. Jesus utilizou o cenário da natureza para todas ou quase todas as suas pregações. Não podemos dizer todas, né? Não podemos generalizar, mas vamos colocar em mais de 80%. Jesus escolheu estar em contato com a natureza. Nós podemos observar em todas as suas passagens evangélicas. Ia ao horto meditar, ia próximo à praia, próximo ao rio, sentava numa pedra, conversava com as pessoas, falava das árvores, dos animais, sentava ali debaixo, comentava sobre o evangelho. Jesus evitava as paredes físicas, buscava o maior contato com a natureza porque sabia deste equilíbrio espiritual. E curiosamente, outros espíritos evoluídos que vieram também tiveram essa mesma conduta. Podemos citar aqui Buda, Francisco de Assis, o próprio Chico Xavier. Chico fazia os evangelhos embaixo do abacateiro, no meio a outras árvores, no meio a formigas, pássaros, borboletas, animais às vezes tão detestados por nós, insetos, temos medo, animais esses que Chico fazia a questão de amar e de respeitar. Claro, sem invadir o espaço, sabemos que alguns animais vão nos morder, eles não querem que vamos lá e façamos carinho, eles querem ter o direito de viver como nós mesmos. E Jesus fazia assim, observava a natureza como um espetáculo de Deus para falar do seu evangelho. O espírito de Miramês vai dizer: Jesus Cristo gosta muito dos animais, tanto que preferiu nascer em uma estrebaria a nascer em um palácio. Jesus escolhe nascer no meio dos animais, ali, no curral, como a gente pode traduzir para as palavras mais brasileiras. Ele poderia escolher o lugar que quisesse. Jesus poderia escolher, pessoal. Ele é, aliás, o governador espiritual do planeta. Poderia nascer no palácio mais suntuoso, cercados de criados, empregados, enfim. Não. Nasceu numa família simples, num curral simples, em meio aos animais, em meio à natureza. E buscou os animais, isto é, a prova viva de amor por eles. Essa passagem está no livro de Francisco de Assis pelo Espírito Miramês. João Nunes, Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, está aqui também no livreto. André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Desde a chegada do benfeitor, nosso querido benfeitor Jesus ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Olha o que André Luiz está nos dizendo aqui. Jesus representa ali, naquele momento do nascimento, todas as evoluções que nós vamos passar. Nasceu no estábulo, ali devia ter insetos, animais maiores como os mamíferos, plantas, e nasce também debaixo de um céu estrelado. Todas as evoluções que nós iremos passar, como nos ensina Leon Denis, que nós vamos passando de escala em escala, de reino em reino, até atingirmos a nossa maturidade espiritual. E assim prosseguimos. Vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. É por isso que a evolução demanda tanto tempo. Vamos sofrendo os choques psíquicos, cada momento, cada encarnação. Cada experiência é única, e ajudar um animal na sua experiência física é também ajudar um espírito que irá se tornar um espírito muito, muito, muito evoluído. Emmanuel vai nos dizer: de certo mostrava Jesus desde cedo acendrando amor pelas criaturas. Na intimidade do lar em Nazaré, muitas vezes teria conduzindo ao carinho maternal
esse ou aquele faminto da estrada ou um outro animal doente. Olha o que Emmanuel está nos dizendo aqui, contando uma intimidade da vida do Cristo. Vez por outra, Jesus acolhia não só as pessoas em situação de rua que passava ali e levava para a casa dele para alimentar, como também os animais que estavam com fome e sede. Irmão X, Humberto de Campos, nosso querido amigo que a gente utiliza muito aqui no canal. Eterno benfeitor, perdoa-me a pobreza, nada tenho para expressar-te o meu carinho, minhas virtudes não passam de baixelezas desprezíveis. Jesus complementou as alfaias expostas, sorriu e falou sereno. Realmente, as qualidades edificantes que o reino do Todo-Poderoso espera de nós revelam-se em construção no terreno de tua alma. É imprescindível que o tempo te aprimore os talentos imortais. Entretanto, trazes contigo o dom divino oculto em todas as criaturas. É por ele que a obra de Deus se aperfeiçoa na terra, usando o poder colaborar comigo em toda parte, santificando cada vez para a glória do paraíso. E porque o discípulo indagasse entre aflitoso e jubiloso, o mestre completou. É o dom do servir indistintamente. Ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criatura, à criancinha, aliás, ao velho e à criancinha, ao animal e à erva terra, a qualquer criatura ou a qualquer coisa que ofereças o bem, é a mim mesmo que me fazes. Ou seja, essa é uma passagem que o Humberto de Campos, nosso irmão X, está falando com um dos discípulos do livro muito importante, o livro Boa Nova, um dos livros que nós temos que ler, nós que somos espíritas cristãos. Ele vai falar ali, quando Jesus fala essa passagem, ele estava falando de todos que estão aqui, respirando este ar. O próximo, mais próximo de nós, é todos que estão perto. Mais uma passagem do Espírito Miramês. Foi depois de Jesus Cristo que a razão tomou dimensões inigualáveis. O espírito imortal começou a usar a poderosa força da mente na cocriação e nas escolas iniciáticas abriram as portas por não se sentirem suficientemente na igualdade com o mestre que falava a coletividade sem o entrave das escolas, de partidos e de castas, usando a natureza como templo, o céu como desenho emblemático e as aves, animais e plantas como companhias que lhe pudessem dar e receber o que de mais sagrado tinha para ser entregue à terra, a boa nova do reino. Enfim, são muitas passagens, pessoal, que vai dizer da importância. Vamos lá. Nós, como espíritas cristãos, entendendo a lei de causa e efeito, entendendo as responsabilidades nossa para com o planeta e para com os animais, vamos ao mais simples, ao mais básico. Primeiro, pessoal, animal, qualquer um que seja, de estimação ou não é um brinquedo. Parece redundante quando eu falo isso, mas eu não vou cansar de repetir isso. Porque eu, como um protetor de animal, eu acabo observando as situações que chegam até as nossas portas, os pedidos de ajuda, por participar de grupos de acolhimento a animais abandonados. Nós vamos percebendo que a humanidade ainda precisa ouvir essa frase constantemente. Animal não é brinquedo, animal não é objeto, animal não é descartável. Por isso, antes de adotar qualquer animal, você precisa repetir essas palavras conscientemente para você, muitas e muitas vezes. Ao adotar um animal, a colocar um animal para dentro do seu lar, você está assumindo a responsabilidade com o espírito que está chegando na sua casa. E que você terá responsabilidade total sobre esse ser. Então nós observamos as campanhas de adoção Brasil afora, que são muito importantes. Eu quero agradecer e parabenizar quem faz. Porém, com essas campanhas nós precisamos
juntamente falar da seriedade de colocar um animal dentro de casa. Porque nós vamos observar também uma grande crescente de abandonos e de maus tratos e de violência. E para nós que compreendemos a lei de causa e efeito, o evangelho, que somos espíritas, não devemos contribuir para isso. Observe-se e autoanalise-se. Se você não tem hoje condições psicológicas, físicas, financeiras de ter um animal, é melhor não ter. É melhor deixar para outro que já está neste patamar de compreensão. Às vezes a pessoa até tem o dinheiro para pagar vacina, castração, para dar uma caminha aconchegante, bacana, mas ela não tem o amor, o afeto, não vai dar a atenção que o animal precisa e eles precisam de atenção, de carinho, de acolhimento. Então é melhor que essa pessoa pegue este dinheiro e doe para uma instituição que ajude seriamente o animal e que vai promover mais castrações e que vai designar este animal para um lar que ele vai receber este afeto. Nós temos diversas instituições no Brasil que fazem a castração de animais de rua, que dão a vacina e que precisam do dinheiro para dar uma alimentação adequada, uma ração, um patê, no caso dos gatos, que precisa de uma alimentação mais úmida, enfim, que acolhem os animais também silvestres para fazer um acolhimento temporário, como filhotes de gambá, que precisam temporariamente de um acolhimento até serem soltos novamente, filhotes de macaquinhos de mico. É só nós termos boa vontade. Se você hoje não pode adotar, mas tem condições financeiras de ajudar, você pode começar por aí ajudando alguém que faça esse trabalho ou uma instituição séria. Nós temos diversas aí, basta vocês pesquisarem. E uma outra questão, resolveu adotar, colocou um animal dentro de casa. Precisamos ter responsabilidades, pessoal. Infelizmente, como eu já estava dizendo, nessa caminhada minha como tentando ser um protetor, porque nós estamos de aprendizado ainda nesse caminho, nós vamos observando abandonos cruéis, simplesmente porque a pessoa mudou de estado, mudou de país. A partir de um momento que nós colocamos um animal dentro de casa, nós temos que entender que ele é um membro da família, ele é uma responsabilidade nossa. E nós vamos ver aí diversos posts nas redes sociais de pessoas entrando em contato com cuidadores, porque vão mudar para uma casa menor, não pode levar o animal, porque alugou uma casa que não pode animal. Primeiro, pessoal, que se você tem um animal, você já tem que morar, ou seja, ir para uma próxima casa entendendo que você vai ter que levar esse animal. É claro, eu sei que a vida muda, que as situações mudam, que nós ficamos doentes e que nós não queremos deixar os animais na rua. Nós entendemos isso, mas o animal tem um sentimento afetivo, espiritual por você. Imagine, o animal ficou ali com você 5, 6, 7, 8 anos. Tem casos de pessoas que abandonam os animais quando estão na fase de idosos, que estão precisando de maior atenção, carinho, medicação. Nós temos que ter essa corresponsabilidade. Nós precisamos espalhar essas informações. E, é claro, informações também judiciais. Hoje já é crime, tá, pessoal? Violência contra o animal, abandono. Nós precisamos também fazer a nossa parte nas denúncias. Porque não adianta nós ficarmos só de braços cruzados. A população precisa entender que há pessoas vigilantes, observando. Se tem um abandono, tem que haver uma denúncia. A pessoa tem que ser responsabilizada legalmente. Ela já vai ser responsabilizada pelas leis divinas, sem dúvida alguma. As leis divinas não dormem nem meio segundo. Ela já vai ser responsabilizada no futuro por qualquer maltrato, por qualquer judiação, enfim, qualquer situação já será. Agora, obviamente, nós também temos a responsabilidade da denúncia. Hoje você pode fazer denúncia anônima. Não precisa de falar o seu nome. Mas nós precisamos responsabilizar o outro também. Isso também é uma caridade, né? Nós vamos estar ajudando o outro a entender a responsabilidade dele na Terra. Não pode se fazer qualquer coisa achando que vai ficar impune.
com muito amor, com muito carinho, nós falamos isso, porque os nossos animais precisam de voz de pessoas que defendam-os com muito amor e com muito carinho, porque os protetores já passam por diversas situações. Muitos protetores são acusados de serem acumuladores de animais, porque infelizmente as pessoas vão jogando nas portas deles e eles, por amarem demais, vão pegando. E às vezes não tem condições financeiras. Nós entendemos a dificuldade das pessoas também que colocam os animais em acolhimento. É muito doloroso. Por isso essas pessoas precisam da nossa ajuda. Ao invés de ficarmos criticando os nossos defensores dos animais da nossa cidade, porque não vamos lá oferecer: ah, mas eu não tenho dinheiro para dar para a protetora. Beleza, vai lá, ajude, limpando, dando carinho aos animais, que às vezes nós que somos protetores temos muitos e pega bastante tempo do nosso dia. Tem muitos locais de animais que pegam voluntários para ajudar na limpeza, no carinho, para levar os animais para passear, por exemplo. Tem diversos. Nas grandes cidades, principalmente, muitas pessoas às vezes querendo também fazer a caridade. Pode, é um ato também de caridade que você vai fazer a esses irmãos que estão ali numa situação de abandono. Ah, eu não posso ajudar financeiramente. Ajuda compartilhando. Compartilha nos seus status, em grupos. Peça ajuda. Nós podemos sim fazer ação em prol desses irmãos menores. No folheto também vai falar sobre os vegetarianos, os veganos. Temos crescente número de pessoas que já estão adotando o hábito, né, do veganismo ou do vegetarianismo. E é uma crescente, né, principalmente dos anos 2000 para cá, nós percebemos que os movimentos têm crescido. E nós sabemos também, né, pessoal, que cada um sabe o momento certo. Às vezes não vai ser nesta encarnação que você vai conseguir se tornar vegetariano ou vegano. Isto é uma questão de aprimoramento, até mesmo de hábitos alimentares, né? Então nós vamos entendendo que toda evolução ela é gradativa, ela é lenta sim, e tudo vai se renovando. O Emmanuel falava isso com Chico. Nada na Terra pode ser da noite para o dia, porque tem todo um encadeamento de situações. E nós entendemos isso, que esse encadeamento requer outras tantas coisas, questões, por exemplo, financeiras, que nós sabemos, econômicas, que vão se modificando pouco a pouco. Pouco a pouco a indústria vai entendendo uma nova demanda e vai modificando. As ciências alimentares vai gerando novas receitas, novas possibilidades. Quem para ou deixa de comer carne 100% ou diminui em 80%, tem que fazer alguma complementação de vitamina, de proteínas de outras formas. Tem que ter uma alimentação balanceada. Às vezes a pessoa não consegue de imediato. Então até mesmo, né, como profissional de saúde, eu faço, né, esse alerta. Quem se torna aí vegano, vegetariano, é bom fazer um acompanhamento sim, né, na nutrição, para ver uma alimentação mais adequada, suplementar de uma forma regular essas questões de proteína no organismo. Nós sabemos disso, então nós temos que gradativamente falar sobre o tema, pensar sobre o tema e analisar. Se você, assim como eu, ainda não conseguiu se tornar nem vegano nem vegetariano, eu não tenho vergonha de assumir isso publicamente, porque é uma etapa que nesta encarnação eu ainda não consegui vencer. Vamos fazer um propósito, vamos diminuir e conscientizar o próximo. A gente pode diminuir o consumo de carne, né? Para quem já participa aí de reuniões mediúnicas, para quem já participa de trabalhos espirituais, talvez já não alimenta no dia, né, da carne, mas nós podemos ir diminuindo gradativamente. É uma opção para nós. Às vezes nós achamos que isso não vai ter um impacto na sociedade, mas tem, obviamente que tem, porque nós vamos percebendo que os movimentos de vegetarianos e de veganos já trouxe algumas reflexões para nós em prol da vida, do sofrimento que os animais passam, principalmente em abatedouros, a morte desses animais, enfim. Eu gostaria até de trazer uma passagem da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, tá aqui, deixa eu só achar ela.
para a gente ir para as nossas vibrações finais. Lembrando, pessoal, esse tema é muito grande, é muito complexo. Esse livrinho tem mais de 50 páginas, não vai dar para nós trazermos aqui tudo no Evangelho. Nós ficamos aqui com a parte moral do cuidado que nós temos que ter com os animais que estão na nossa casa, daqueles animais que por alguma aventura chegam até a nossa porta, que às vezes nós não podemos colocar para dentro de casa, mas nós podemos acolher, alimentar, dar o carinho, tentar achar alguma instituição séria que possa ficar com ele. Enfim, tem várias possibilidades. O que nós não podemos é maltratar. São irmãos nossos a caminho da evolução, que tem um propósito de estar ali. Nós temos muita passagem do espírito Meimei, que fala muito do amor. O Meimei fala muito do amor aos animais também. Deixa eu só achar a passagem aqui. Do livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, ela vai dizer: durante o desprendimento parcial sobre a ação dos nossos mentores espirituais, temos tido a ocasião de visitar. Não encontramos termos apropriados para esclarecer o que então se passa. Animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. Ora, aqueles animais por nós, sentidos e compreendidos no estado de semi-desprendimento espiritual, se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo nós por eles viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e lhe acariciamos a enorme cabeça. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos. Parece que tais estudos, transcendentes de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros empolgantes profundos, como astronomia, arqueologia, etc., fazem parte da iniciação superior a qual somos chamados, e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado durante o sono. Bom, para quem não sabe, a nossa Ivone do Amaral Pereira, que é a médium que psicografou o livro Memórias de um Suicida, ela tinha capacidades mediúnicas bastante afiadas, escreveu tantos outros livros como esse, que é muito importante para os nossos estudos, quem é médium aí eu indico. Então ela falou que ela muitas das vezes se desprendia parcialmente do corpo físico para estudos espirituais. Então ela vai dizer como ela estudou os animais ali, principalmente os bois, as conexões que eles têm por nós. E os mestres hindus, porque a nossa querida Dona Ivone tinha uma ligação com eles através da colônia Maria de Nazaré, que nós relembramos que eles trabalham lá como médicos, assistentes espirituais. Ela tinha uma ligação porque a Dona Ivone, a própria, volta-se da colônia por ser uma ex-suicida. Então ela tinha uma afinidade muito grande com esses espíritos, trabalhadora do bem que é. E esses espíritos, nós sabemos que uma vantagem muito grande dos nossos irmãos hinduístas são a valorização da vida dos nossos irmãos animais. Muitos deles já têm essa compreensão, já estão na nossa frente há muitos e muitos anos nesse quesito. Nós sabemos que outros talvez não, mas nesses sim. E é uma questão que nós temos que pensar sim. Ninguém vai se tornar vegano, vegetariano da noite para o dia. São reflexões, é um tema que nós temos que pensar, avaliar. Se você não consegue hoje se tornar uma pessoa defensora dos animais, comece pelo menos a não odiar, a respeitar, a entender. Se você não gosta, então, pelo menos não maltrate esses queridos irmãos nossos que estão a caminho evolutivo. É claro que nós ainda não estamos na evolução do Chico, por exemplo, de outros grandes mestres, que nem formigas mais matam.
que nem insetos mais matam. Nós compreendemos que é um patamar evolutivo maior. Outros já conseguem minimizar o impacto. Nós estamos a caminho, mas nós precisamos refletir e falarmos isso também para as nossas crianças, para os nossos jovens, para nós mesmos. Nós mesmos precisamos ouvir esse tema quantas vezes forem necessários, porque é muito cômodo. Nós estamos muito acostumados a não pensar nisto, a deixar para lá. E quando nós falamos da importância das outras formas de vida, dá trabalho mental. E nós não queremos, às vezes, esse trabalho mental, que às vezes também nos gasta uma energia. Mas temos uma grande importância. E é muito triste. Às vezes nós observamos, eu mesmo já observei até dentro do centro espírita ali, né? Às vezes a gente está na reunião, passa um gatinho, as pessoas espantam. Quantas vezes, né, entra um cachorro, a pessoa tira lá da casa espírita. Olha o que o Chico fazia, né? Os cachorros entravam, o Chico dava comida, dava carinho, deixava ficar ali. Esses são ensinamentos do próprio Cristo, meus irmãos. A casa de Deus é para todos. E a casa de Deus é a terra. É onde nós estamos. Por isso nós temos responsabilidade. E se você no passado foi uma dessas pessoas que violentou muitos animais, né? Que bateu achando que não teria nenhuma consequência, que talvez matou ou atropelou e não prestou um socorro devido, enfim, saiba que foi uma atitude talvez impensada. Você estava no outro patamar evolutivo, mas ainda há tempo de você reorganizar as suas forças em prol dos próximos animais que chegarão até a sua vida. E nós sabemos, os animais reencarnam. Kardec vai nos dizer que reencarnam muito rápido, muito mais do que nós que já estamos na escala de humanos. Alguns animais domésticos, nós sabemos pelas informações mais atuais de médiuns, que às vezes demoram algum tempo maior. Podem demorar aí 3, 4 meses, tendo um período às vezes até de 1 ano, mas eles voltam e podem voltar para sua família. Então, se você perder um animalzinho aí, não perca as esperanças, continue orando, torcendo por ele, porque ele pode voltar ao seu lar terreno, voltar a viver com a sua família, porque os espíritos amigos vai nos dizer que é melhor que eles retornem para um lar, que eles tiveram muito amor, porque o animal ainda não tem o karma como nós temos, quando a gente já desenvolve a consciência e podemos tomar as nossas próprias decisões de escolhas. Hoje eu posso escolher e sou responsabilizado por essas escolhas. O animal vai ainda pelos instintos e gradativamente vai desenvolvendo também o poder de escolher, assim que ele vai desenvolvendo o psiquismo intelectual dele até chegar no humanoide. Nós já temos que acertar as nossas contas com a lei de causa e efeito. Eles ainda não. Então, por isso que eles retornam ao lar que os acolheu tão bem. Às vezes nós não, às vezes a gente tem que mudar de lá para aprendizado, enfim, já estamos em outro patamar. Lembrando que quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento, mais responsabilidade sobre nós mesmos e sobre os outros. Então nós encerramos este evangelho falando, por que os pequeninos? Porque eles ainda estão não inferior, não considero o animal inferior. Eles ainda estão em outro patamar evolutivo e chegarão ao nosso daqui a algum tempo. Talvez daqui a alguns milhões de anos, outros milhares de anos, enfim. Nós não sabemos a questão, muita gente fica curioso, né? Quanto tempo um animal vai conseguir atingir a consciência humanoide? Não sabemos. Se vai ser 1000 anos, 20 mil anos, 1 milhão de anos, nós não sabemos. Sabemos sim que a vida continua. E sabemos que eles evoluirão e atingirão aí os patamares evolutivos da criação, assim como nós. Todos nós estamos aqui para evoluir. Por isso, respeito a todas as criaturas e amor. Vamos para as nossas vibrações finais, entrando em conexão aí com os nossos queridos benfeitores, amigos espirituais, agradecendo, né, a Deus por este momento também de paz, de união, de reflexão. Agradecendo a Ele. Vamos entrar hoje na nossa cabine de passe mais uma vez. E eu quero convidar no passe de hoje para você trazer o seu animal de estimação. Se você não tiver, não tem problema. Mas se você tiver e ele já tiver partido para o plano espiritual, ou se ele estiver aí com você,
Vamos trazer esses animaizinhos hoje para o passe, para fluidificar a água deles, pedindo ao nosso querido irmão Francisco de Assis, aos trabalhadores que ajudam os animais no plano espiritual, para nos ajudar neste passe. E nós vamos entrando em conexão com Jesus, trazendo esses animaizinhos. Nós temos as experiências quando a gente vai dar passe na casa de alguns irmãos que têm cachorro, gato. É muito curioso como que eles ficam quietinhos esperando o passe. Quem teve essa experiência aí também pode relatar depois para nós. Então vamos dividir esse passe com esses irmãos. Inicia-se agora o nosso passe, pedindo autorização a Jesus, e esses benfeitores começam a manipular a energia, tirando de nós os fluidos mais pesados, voltando com eles, porque como nos ensina a espiritualidade superior, nada se perde, nenhuma energia na natureza se perde, tudo vai se transformando, assim como o nosso espírito que vai evoluindo. E nós vamos entrando nesta conexão com o passe, ajudando o nosso corpo físico e perispiritual. A cada órgão, o nosso sistema circulatório, nosso sistema digestivo, os nossos pulmões, nós vamos ganhando este equilíbrio de forma gradual e dividindo com eles, os nossos irmãozinhos aí, os nossos gatos, cachorros, pássaros, calopsitas. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem o passe. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, Mãe Maria, Francisco de Assis hoje, nosso protetor desses animais tão queridos, que possamos pegar esses ensinamentos tão simples, básicos ainda sobre os animais, e introduzirmos no nosso psiquismo, para que possamos agir com amor, proteção, cuidado e respeito aos nossos irmãos ainda menores. Pedimos por eles, Mestre, esses irmãos que não podem falar, muitas vezes não podem se defendem rosnando, latindo, chorando, pedindo ajuda e socorro, que possamos ser instrumentos para eles, de forma direta ou indireta, que possamos ser trabalhadores do bem a todos os momentos da nossa encarnação. Que os nossos animaizinhos, mais uma vez, recebam esse passe. E nós somos muito, muito gratos por tudo. E neste momento, com muita gratidão e amor, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando ao nosso corpo físico, meus irmãos e minhas irmãs, mexendo as extremidades do corpo, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a esses animaizinhos que nos fazem a companhia. Quero ressaltar que o tema é muito grande, não dá para trazermos todas as minúcias. Nós temos informações sobre os animais no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu sei que gera muita dúvida, muitas questões sobre os animais. E nós vamos tendo informações picadas, mas hoje nós temos mais informações sobre esses espíritos que estão animando os corpinhos dos nossos animais. Eu convido vocês a estudarem. O momento do Evangelho é mais uma reflexão moral sobre o nosso papel na vida deles. Então, convido aí ao estudo e à reflexão. Hoje não dará tempo para mandarmos um abraço para vocês, mas eu quero deixar um abraço vibracional para cada um de vocês. Que Deus os abençoe e ilumine a semana. No próximo domingo voltamos e aí sim vou mandar um abraço carinhoso. Hoje nós temos um compromisso agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.